Igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Motivo de grande alegria, amados, mais uma noite nós aqui nos reunimos, assim como os irmãos que a mim antecederam, me encontro alegre na presença do Senhor. Nós podemos aqui estar unidos em um só propósito, de bem dizer e exaltar ao nome santo do Senhor. Sabemos que o Senhor, Ele verdadeiramente se faz presente aqui no meio de nós, e isso enche o nosso coração de alegria. Mais um ano o Senhor, Ele nos concedeu, nos reunimos em um ano de muitas lutas, de muitas pelejas, porque assim convém que seja. O Senhor, Ele nos chamou como igreja do Senhor, não é para sermos conformados com este mundo, mas para sermos renovados pelo entendimento da palavra. E aqueles que vivem em desconformidade com o mundo precisam estar prontos como soldados de Cristo para militar a boa milícia da fé. E nós aqui estamos para celebrar, porque em tudo o Senhor, Ele nos fez mais do que vencedores. Louvado seja o seu santo nome. Aleluia! Bendito seja Deus. Convido a igreja a abrir a vossa Bíblia juntamente comigo nessa noite, no livro dos Juízes, no capítulo de número 6. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Logo após Josué, antes de Samuel, livro dos Juízes, capítulo de número 6, nós leremos de forma salteada, conforme o Senhor nos conduzir. Juízes capítulo 6, a partir do verso de número 34. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Nós leremos o 34, o 35 e a seguida leremos o capítulo 7 a partir do verso 2 e assim prosseguiremos até onde o Senhor nos conduzir. Juízes capítulo de número 6, verso 34. Quantos acharam, dizem amém. Amém. Louvado seja Deus, aleluia. Bendito e exaltado é o nome do Senhor dos exércitos. O Senhor vai nos falar a respeito de Gideão. Amém, irmãos? Diz assim a palavra nessa noite, verso de número 34 do capítulo 6. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a trombeta, e os abiesritas se ajuntaram após ele. E enviou mensageiros por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele. Também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Naphtali, que saíram-lhe ao encontro. Capítulo 7, verso de número 2, diz assim a palavra: E disse o Senhor a Gideão: Muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: A minha mão me livrou. Agora, pois, apregoa aos ouvidos do povo, dizendo: Quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram do povo 22.000, e 10.000 ficaram. E disse o Senhor a Gideão: Ainda há muito povo, faze-os descer as águas, e ali os provarei. E será que daquele que eu te disser: Este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele que disser: Este não irá contigo, este não irá. E fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gideão: Qualquer que lamber as águas com a sua língua, como as lambe o cão, este porás à parte, como também a todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens, e todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber as águas. E disse o Senhor a Gideão: Com estes 300 homens que lamberam as águas, vos livrarei, e darei os midianitas na tua mão,
porquanto todos os demais se retirem, cada um ao seu lugar. Verso de número 16, diz-nos assim a palavra do Senhor: então dividiu os 300 homens em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos trombetas, e cântaros vazios, com tochas acesas dentro dos cântaros. E disse-lhes: olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim farei vós. Tocando eu a trombeta, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a trombeta ao redor de todo o arraial. E direis: espada do Senhor e de Gideão, louvado seja Deus. E chegou, pois, Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocadas as guardas. Então tocaram as trombetas e quebraram os cântaros que tinham nas mãos. Assim tocaram as 3 companhias as trombetas e quebraram os cântaros, e tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as trombetas, para tocarem, e clamaram: espada do Senhor e de Gideão. E conservou-se cada um no seu lugar ao redor do arraial. Então todo o exército pôs-se a correr, e gritando fugiu. Tocando, pois, os 300 as trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro, e isto em todo o arraial. E o arraial fugiu para Zererá, até Bet-sita, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus de misericórdia e de bondade, ante a Tua palavra nessa noite nós estamos, Senhor. Verdadeiramente o Teu servo já orou, a Tua igreja já intercedeu, e nós cremos no poder da oração, ó Pai querido. É por isso, uma vez mais, na nossa dependência, queremos nos achegar diante do Senhor e pedir que, segundo a Tua infinita misericórdia, o Senhor atende a oração do Teu povo, ó Pai. Libera uma palavra ao nosso coração aqui nessa noite, diretamente do trono da Tua graça, conforme o Espírito do Senhor aprouver, e ensina-nos a Tua vontade. É aquilo que nós te pedimos e te louvamos por tudo, em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. A igreja pode se assentar, exalta o nome do Senhor com palmas bem alegre e glorifica a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Bendito seja Deus. Amados, este texto em especial, creio eu que dentre todos os juízes de Israel, Gideão é um daqueles que é mais mencionado dentre a igreja do Senhor, de uma forma em geral, de uma maneira que os conhecedores da Bíblia Sagrada, aqueles que têm por hábito ouvir a palavra do Senhor, ouvir falar a respeito das maravilhas que o Senhor ele operou desde o tempo antigo e que permanece ainda operando no meio da sua igreja, um Deus que jamais mudou, um Deus que não muda, que permanece de eternidade em eternidade, com domínio sobre todas as coisas. Nós todos já ouvimos falar a respeito de Gideão, já ouvimos falar a respeito das grandes obras que o Senhor ele operou através desse homem, trazendo salvação, trazendo livramento ao seu povo. E quando nós meditamos, amados, no contexto da palavra, quando nós vamos ver o momento em que o Senhor ele levanta ainda os juízes dentre o povo de Israel, na noite de ontem o Senhor ele nos agraciou com uma poderosa palavra, já nos falando de um momento a seguir, no qual o povo ele já estava a ser conduzido, já tinha escolhido para si ser conduzido por reis, que viesse lhes governar e levar o povo até a guerra. Mas neste momento, logo após a entrada do povo de Israel
na terra que o Senhor ele havia prometido que ele lhes daria. A palavra vai nos dizer que o Senhor ele levantava juízes dentre o povo para lhes ensinar, para trazer livramento ao povo de Deus, para julgar no meio do povo de Deus e lhes livrar da mão do inimigo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós formos ver, amados, o contexto, nós vamos perceber que este já era um momento em que logo após serem introduzidos na terra prometida pela poderosa mão do Senhor, o povo de Israel ele estava a se esquecer. Levantou-se uma geração, nos diz a palavra, que logo após a morte dos anciãos que haviam visto a poderosa mão do Senhor lhes conceder vitória sobre os seus inimigos, desde a conquista de Jericó, desde a conquista de toda aquela terra, levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, levantou-se uma geração que não conhecia, que não presenciou as maravilhas do Senhor, de uma maneira tal que começaram a se desviar pelos seus próprios caminhos, começaram a se esquecer da lei de Deus. Eles adentraram na terra, mas não observaram o mandamento do Senhor que eles tinha dito: olha, vós havereis de retirar da terra todo este povo que ali habita, vós não vos havereis de assemelhar a ele, vocês não vão imitar a este povo que está nessa terra, vocês vão retirar da terra, porque esta é a terra que por herança o Senhor vos tem concedido. Mas no momento em que o povo ele entra na terra, no momento em que o Senhor lhes concede a vitória de tomarem aquela terra por possessão, o povo ele começa a deixar que aquele povo que antes ali habitava se misturasse no meio deles. Ao invés de retirar-lhes da terra, tornou-lhes tributários, nos diz a palavra do Senhor, e começou a semelhar a eles, começou a seguir os seus costumes, começou a seguir os seus deuses, as suas festas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vivemos em um momento como esses, amados, um momento em que o Senhor ele nos promete habitar em uma terra celestial que emana leite e mel com fartura. E não só isso, o Senhor nos dá pelo seu Espírito, nos diz a palavra do Senhor, a prova desses tesouros celestiais, de maneira que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo de número 2, no verso 9, ele nos diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não subiram ao coração do homem, são aquelas que Deus ele preparou para aqueles que o amam. E na sequência ele vai nos dizer: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito que habita no meio da igreja, o Espírito de Deus, nos diz a palavra do Senhor, ele penetra até o interior do próprio Deus, e ele nos revela esta glória àqueles que habitam em sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Mas apesar disso, de nós termos prova desta glória que o Senhor ele preparou para a sua igreja, nós vivemos em um momento em que o povo, em que a igreja, aquele povo que é chamado para ser igreja do Senhor, tem também buscado se assemelhar, se ajuntar com o povo dessa terra, um povo que foi chamado para conquistar, para anunciar as grandezas do reino daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eles têm se adentrado no meio desta terra, e ao invés de habitarem, ao invés de se portarem com diferença como servos de Deus, têm se assemelhado a este povo e em muito seguido seus costumes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é numa situação dessas que se encontrava o povo de Israel neste momento. No livro dos Juízes nós veremos que durante toda a trajetória o povo ele se levantava e ia fazer aquilo que era mal diante da face do Senhor, e após eles sofrerem um período de consequência das suas ações, porque assim, quando nós podemos nos portar contra a vontade do Senhor, contra a palavra e a ordenança do Senhor, melhor expressão,
tropeçando, mas as consequências, elas vêm. Louvado seja Deus. O nosso amado irmão apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele vai nos dizer: olha, não vos desencaminheis, não vos enganeis, de Deus nós não podemos zombar. O que o homem semear, isso ele certamente ceifará. Aquilo que nós plantarmos, nós haveremos de colher. Louvado seja o nome do Senhor. E o povo, ele estava a colher agora um fruto amargo. O povo estava a colher agora um fruto de amargura, porque se apartaram da lei do Senhor. Mas quando eles clamam a Deus, o Senhor se compadece na sua misericórdia. Quando eles clamam ao Senhor, o Senhor se compadece deles. Ele levanta tantos juízes, e dentre eles levanta-se Gideão. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra vai nos dizer que levantaram-se os midianitas neste tempo, e eles, quando o povo de Deus semeava e estava no ponto da colheita, na hora que eles tomarem os frutos da terra, eles subiam em uma multidão que era incontável, e eles destruíam o fruto da terra. Eles levavam os seus gados, eles levavam todos os seus bens, todo o seu sustento, de maneira que Israel ele empobrecia em uma terra que emana leite e mel com fartura. O povo de Deus estava empobrecendo. Louvado seja o nome do Senhor. E amados, isso não é apenas história para nós conhecermos e de nada nos servir. O Senhor ele nos fala também aqui nessa noite. Nós vivemos em uma igreja que habita, que caminha sobre essa terra no tempo da plenitude da graça de Deus. Imaginemos nós isso, amados, tudo aquilo que de Deus, que da graça de Deus, que do favor imerecido do Senhor, podia ser dispensado à humanidade. Cristo na cruz do Calvário nos trouxe. Cristo na cruz do Calvário nos revelou a mim e a você a plenitude, a completude da graça do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vivemos em um momento de uma igreja que muito tem se empobrecido, porque ao invés de apegar-se à possessão do Senhor, à herança do Senhor, nós vivemos uma igreja que quer se assemelhar ao povo da terra, que quer se assemelhar ao mundo. O Senhor ele nos chamou para nós nos portarmos como igreja. E a igreja é aquele povo que foi chamado para fora. Nós somos chamados para fora. Nós somos peregrinos aqui. A terra que o Senhor nos prometeu, ela está no reino celeste do Pai. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E nós vamos empobrecer quando a igreja ela quer se aparentar com as coisas deste mundo. Ela se empobrece, mas o Senhor nos chamou aqui nessa noite, porque Ele tem uma palavra de vigor para nós. O Senhor Ele nos chamou aqui nessa noite, porque o Senhor Ele nos quer falar, assim como fora com Gideão neste momento. Muitas vezes nós olhamos e louvamos ao Senhor aqui nessa noite, como o pastor Sebastião já pronunciou. Aqui estão aqueles que são da casa, aqui estão aqueles que o Senhor separou. E nós lemos aqui que assim também foi com Gideão. O Senhor chamou Gideão, ele estava no serviço, sozinho, da menor casa, dentre as menores das tribos, sendo ele também o menor da sua casa. Estava salvando o mantimento para o povo, malhando o trigo no lagar. E o anjo do Senhor lhe apareceu dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda que o momento ele seja este cenário que o Senhor nos descreve, que a igreja vive, é um cenário real, mas isso não é para nos desanimar de maneira nenhuma. Se for para malhar o trigo no lagar, nós vamos malhar o trigo no lagar, até o momento em que o Senhor ele enviará o socorro em nosso favor. Nós não iremos com as nossas forças, mas nós cremos que o Deus provedor de todas as coisas, se é preciso for o seu anjo, ele nos falará, a sua palavra ela nos será enviada por intermédio do Espírito de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.
Aleluia. É quando o Senhor ele fala a Gideão, o Senhor lhe anima. Louvado seja Deus. E quando o Senhor ele anima a Gideão, o Senhor nos diz a palavra a partir do verso de número 34, quando nós lemos, nos diz que o Espírito de Deus ele revestiu a Gideão. O homem ele já estava no serviço, ele não estava de bobeira. Muitos querem ser revestidos pelo Senhor estando de bobeira. Agora ele fala, não, a situação não é favorável, o que é que eu vou fazer? Milita, boa milícia na fé. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz, olha, filho meu, tu é meu filho, tu foste gerado pela palavra que eu preguei, então sofre comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Isso é ser servo de Deus, isso é ser serva de Deus. Sofre comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Nós vivemos em um momento de um povo que é muito dodói, e muitas vezes nós também somos assim. Eu falo e esta palavra ela também me serve. Nós nos condoemos por muito pouco, nós nos condoemos por coisas insignificantes, mas o Senhor nos quer trazer amadurecimento. O Senhor ele nos quer falar, sofre filho meu comigo as aflições como bom soldado é Jesus Cristo. Saiba que aquele que milita a boa milícia, ele não se embaraça com os negócios dessa vida, mas se ele militar legitimamente, ele receberá o galardão daquele que nos alistou para esta batalha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Gideão estava no serviço, e quando o Espírito do Senhor reveste, nos diz a palavra que ele tocou a trombeta, e o povo se ajuntou até ele. Louvado seja Deus. Mas nós vivemos, amado, em um momento que não se distingue mais qual é a palavra. Nós vivemos em um momento que o povo ele não distingue mais qual é a ordem real do Senhor, aquilo que o Senhor ele está requerendo do seu povo. E eu me lembrava aqui quando meditava na palavra daquilo que o nosso irmão apóstolo Paulo ele escreve, quando ele vai nos falar a respeito dos dons espirituais, quando ele vai nos falar a respeito das línguas, ele nos diz, olha, porque um é o som da cítara, um é o som da flauta, outro é o som da trombeta. Se a trombeta ela der som incerto, não há ninguém que vá se preparar para a batalha. Quem se preparará para a batalha, essa trombeta louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor ele nos quer distinguir a sua ordem nessa noite. O Senhor ele quer abrir os nossos ouvidos espirituais, ele quer que faça ressoar o nosso coração neste momento. Qual é a ordem do Senhor para a sua igreja? É para que nós venhamos marchar, nos colocar de pé como igreja do Senhor. E às vezes nós olhamos, mas parece que tem tão pouco. Quando Gideão ele toca a trombeta, o povo se ajunta, 32 mil estavam com ele. E quem sabe quando Gideão ele olha, ele diz, agora sim, agora o negócio ficou bom. Antes era apenas eu que estava malhando trigo no lagar ali, tentando salvar algo para a minha parentela. Agora são muitos homens, agora nós temos chance nessa batalha. Mas esta guerra ela não é vencida com o número de pessoas, esta guerra ela é vencida com o revestimento do Senhor, pela ordem do Senhor, pela direção do Senhor. Quando o Senhor nos falar vai, nós vamos. Quando o Senhor ele nos falar fica, emalha o trigo no lagar, assim nós precisamos fazer. Nós precisamos também nos esforçar. Tem bom ânimo, porque o Senhor ele é contigo. Louvado seja Deus. Aleluia. E quando todo o povo se ajunta, nos diz a palavra que o Senhor ele diz a Gideão, olha, Gideão, muito é o povo que está contigo. Se eu te der a vitória, sim, Israel vai olhar e vai dizer, o meu braço ele me livrou. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes a alegria do povo está somente nisso, no número de pessoas, que movimento maravilhoso. Louvado seja Deus. Mas nós precisamos, amados, ansiar pela presença do Senhor. Não é ansiarmos apenas por estarmos em um conglomerado. E bom é que nós tenhamos um grande povo que excita
mas eles não podem se perder. O som da trombeta precisa ser conhecido aos nossos ouvidos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando a trombeta ela ressoar, não é para nós retrocedermos, é para nós nos colocarmos de pé. E quando tu te colocares de pé, saiba que o Senhor ele vai te provar também. O Senhor ele olha para Gideão e diz: clama, aquele que for covarde pode voltar, aquele que for medroso pode voltar. Você está com medo da renúncia para servir a Cristo? Pode voltar, porque o reino dos céus é somente para aqueles que negam a sua própria vida, nos diz o Senhor. Cristo ele olhava para os seus discípulos e dizia: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se tiver medo disso, se tiver em dúvida, será que o Senhor ele vai estar lá me esperando? Peça a Deus que abra os teus ouvidos para que tu distinguires que a trombeta não é para quem quer passear, a trombeta não é para quem quer estar por estar, a trombeta é para quem quer se posicionar para a guerra, sabendo que o Senhor é quem nos concede a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra nos diz que sob esta palavra, somente com este anúncio daqueles todos que ali estavam, 22.000 eles voltaram. Louvado seja Deus. 10.000 ficou. Pensemos nós que temos 22.000 covardes no meio do povo. Aqueles que ouviram o som da trombeta se puseram de pé, mas eram covardes e tiveram que voltar. Louvado seja Deus. E o Senhor falou: mas ainda tem muito. Talvez esses aí não são covardes, mas agora eu preciso provar esse povo. Manda eles irem até as águas, porque agora eu vou provar esse povo. Louvado seja Deus. E o Senhor ele vai nos provar. Nós somos provados no meio da jornada. Bendito seja Deus. Mas nós precisamos saber que quando o Senhor ele nos prova, se nós perseverarmos, Ele é o Deus que nos garante a vitória. Ele é o Deus em cujas mãos está a nossa recompensa. Mas as provações, elas são parte da jornada. E nós precisamos ter cuidado também, amados. E conversava ainda ontem com um dos irmãos que aqui estiveram, porque muitas vezes muitos confundem provação com tentação. O nosso irmão Tiago, quando ele escreve a sua epístola, ele vai nos dizer o seguinte: olha, ninguém que é tentado diga de Deus: eu sou tentado. Deus a ninguém tenta, Deus a ninguém vai induzir à prática do erro. Ele diz: olha, nós somos tentados na palavra, nós assim aprendemos pelo diabo, e somos tentados quando nós engordamos a nossa matéria, quando nós damos lugar à nossa carne, espaço à nossa carne. E é sobre isso que o Senhor ainda ontem nos falou. Quando Davi ele tem a sua queda com Betseba, ele não estava sendo provado pelo Senhor, ele foi tentado porque não achou-se vigilante. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos ser vigilantes. Para ser soldado de Cristo, precisamos estar vigilantes, como a atalaia. É aquele que está lá no alto do muro atento. Quando alguma coisa vem lá longe, ele já viu e ele anuncia. Louvado seja o nome do Senhor. Assim é o servo do Senhor e assim é a serva do Senhor. Bendito seja Deus. E daqueles 10.000 que descem as águas, apenas 300 são separados pelo Senhor, separados para a luta. E após voltarem a todos aqueles 9.700, ficaram apenas 300. Louvado seja Deus. E aí o Senhor ele diz: agora é a hora, mas vocês não vão lutar com a espada. Toma novamente a trombeta. Louvado seja Deus. Toma a trombeta, porque agora é o momento em que eu concederei vitória ao meu povo. Nós precisamos, amados, saber qual é a voz do Senhor para nós. Quando a voz do Senhor para nós é para que nós nos posicionemos para a batalha, assim nós precisamos fazer. O som da trombeta, ele precisa ter som de trombeta. A trombeta não pode soar como flauta ou como cítara. Louvado seja Deus. Quando o Senhor nos falar, precisamos compreender para saber também aquilo que nós vamos falar.
Louvado seja o nome do Senhor. Porque quando eles tocaram na trombeta, eles quebraram só aquilo que estava sobre as suas mãos e somente com as tochas acesas. Nos diz a palavra que o Senhor, Ele tornou a espada do inimigo de um contra o outro. Mas para que o Senhor opere esses milagres, essas maravilhas no meio de nós, precisamos conhecer a voz do Senhor. O Senhor nos trouxe até aqui para o povo de Deus. O Senhor nos trouxe até aqui. Nós não estamos para nos vangloriarmos de nós mesmos, longe de nós, de maneira nenhuma. Nós precisamos ser como Gideão, quando o anjo do Senhor fala com ele diz: olha, mas eu sou o menor da minha casa, a minha parentela é a menor dentre as tribos. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós precisamos distinguir a voz do Senhor e precisamos seguir após aquilo que o Senhor Ele nos fala, sabendo que Ele é quem nos preparará para essa batalha, se nós nos pusermos de pé a ouvir aquilo que Ele nos tem falado. E em todas as batalhas que, conduzidos pelo Senhor, nós lutarmos, a sua igreja, ela haverá de ser vitoriosa, até que nós venhamos receber este bendão da parte do Senhor nosso Deus. Palmas bem alegres ao nome do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe.